Recortes em Provérbios, capítulo 30, 5 de junho de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional, e você está convidado a assistir às outras séries já gravadas aqui do canal. Na seção das playlists, você vai encontrar quatro séries de provérbios que já foram gravadas. No mês de janeiro, nós gravamos Provérbios, janeiro de 2024, num formato de aulas. Tem 60 vídeos entre 30 e 50 minutos que tratam de todos os capítulos de Provérbios, de todos os versículos. Em fevereiro, nós tratamos de 31 lições para a vida, com base em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, nós extraímos um trecho de cada um dos capítulos e fizemos uma explanação com uma lição para a vida. Em março, aqueles que gostam de estudos bíblicos podem acessar a série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Nós gravamos essa série em março e nesta série, que tem 31 vídeos, é um vídeo para cada capítulo, nós fizemos o apontamento de todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios aborda. Os vídeos têm em média de 30 a 50 minutos também. Em abril, nós gravamos a série chamada Leituras em Provérbios, que com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós gravamos Recortes em Provérbios. Hoje é dia 5 de junho, nós estamos no capítulo, gravamos o capítulo 29, o capítulo 30. Estamos terminando a quinta gravação de Provérbios. E vamos começar em junho, logo já nos próximos dias, amanhã, vamos ver se já é possível, dia 6 de junho, vamos começar a gravar Aprendendo com Provérbios. Então, no mês de junho, nós vamos gravar Provérbios pela sexta vez. Vamos aqui aos recortes do capítulo 30. O capítulo 30 nos fala a respeito dos mistérios de Deus, né? Nós vamos ver aqui o primeiro recorte, fala sobre a humildade diante de Deus. Quem escreve, antes de entrarmos no capítulo 30, vamos fazer aqui uma observação. O versículo 1 está escrito ali que é ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal. Então, esse versículo primeiro nos traz uma revelação. Nos revela que quem escreveu o capítulo 30 de Provérbios foi Agur, não foi Salomão. Já dissemos que quem escreveu o livro de Provérbios, na sua grande maioria, foi Salomão. Mas o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31, que virá na sequência, num outro vídeo, foi escrito pelo rei Lemuel. Então, os autores de Provérbios são Salomão, Agur e Lemuel. E esse Agur, ele era filho de Jaque e ele era um oráculo. Oráculo são aquelas pessoas que são procuradas para dar respostas a questões difíceis. Então, esse Agur, ele era um sábio que era procurado pelas pessoas para trazer esclarecimentos sobre variados problemas. E ele escreveu esse capítulo para 2 homens. Dá para perceber que ele escreveu esse texto para Itiel e para Ucal. Então, encontraram o texto e incluíram na coleção de provérbios. Agora,
A humildade diante de Deus está nos versículos 2 até o versículo 6. O Agur fala a respeito da grandeza de Deus e que ele, por mais que soubesse dar boas respostas aos problemas de muitas pessoas, se julgava tolo, se julgava alguém ainda muito frágil. Isso é uma característica das pessoas que são sábias. As pessoas que estão sempre estudando, estão sempre se atualizando, sentem que o seu conhecimento é muito pequeno perto do que ainda se tem para descobrir. Os oceanos, de acordo com os estudiosos, só foram descobertos em 3% de tudo o que há para ser pesquisado ainda. Veja que o ser humano conhece 3% dos oceanos. Ainda há muitas espécies que não foram descobertas, ainda há muitas localidades que precisam ser descobertas. O ser humano ainda está estudando os, os oceanos. E Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. O ser humano foi colocado na terra para dominar sobre todas as coisas e, passados tantos anos de pesquisas, ele descobriu apenas 3% dos oceanos. Então, como podem existir pessoas que dizem que sabem tudo e que sabem muito? Ou que dizem que têm uma longa experiência de vida e então não precisam mais aprender nada? Há muito ainda que se aprender, e quanto mais aqueles que são sábios estudam, mais eles têm conhecimento dos seus limites, das suas dificuldades em dar respostas a tantas situações da vida. E o Agur disse isso no versículo 2 ao 6. No 2: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. Veja que ele coloca: eu não tenho o entendimento de um ser humano. O que ele está dizendo? O ser humano foi criado por Deus para dominar sobre todas as coisas. Deus colocou uma alta capacidade de inteligência, de raciocínio, de sabedoria no ser humano. Deus deu ao ser humano a capacidade de descobrir, de domínio sobre todos os outros animais, sobre todas as coisas da Terra. Tanto que o ser humano inventou as naves espaciais para descobrir outros planetas, descobriu o telescópio para investigar as estrelas. Nós vemos que algumas descobertas revelam como o ser humano tem inteligência. Os celulares que vão revelando como o ser humano foi capaz de criar um objeto que concentra agenda, livros e que permite que você se conecte com uma pessoa que está lá no Japão, lá na Rússia, lá do outro lado do mundo. Você pode conversar com pessoas e até mesmo usar a inteligência dos computadores para traduzir aquilo que você fala com outra pessoa em outra língua para se comunicar com ela. O ser humano é capaz de muitas coisas. E o Agur fala: eu sou o mais tolo dos homens. Eu não tenho o entendimento de um ser humano. Em outras palavras, ainda tem muitas coisas que eu poderia descobrir. Eu sou o mais tolo. As pessoas procuravam ele para dar respostas de sabedoria e ele se julga o mais tolo. Não tenho o entendimento de um ser humano. Versículo 3: não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Ele fala: não aprendi sabedoria, não é que ele não tivesse sabedoria, mas é que ele entende que tinha muitas coisas que ele ainda estava refletindo, estava pensando, sem ter uma resposta. E ele fala: não tenho conhecimento do santo. O santo aqui, ele está se referindo a Deus. Ele está dizendo: não tenho conhecimento suficiente a respeito de Deus. Deus
Ele é santo. Santo é uma palavra que vem de kadosh, que significa separado. Deus está bem acima dos homens. Ele é separado dos homens. Ele está destacado dos homens, porque ele é soberano. Então, quando Agur fala, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo, ele fala, o conhecimento do santo é alto demais para que ele pudesse ter todo o conhecimento do santo. Quando alguém inicia um relacionamento com Deus, Deus surpreende a nossa vida todos os dias. Todos os dias, quando nós oramos e lemos a palavra, Deus se revela com coisas extraordinárias que nós nunca pensamos. Jeremias recebeu uma palavra que Deus deu a ele, que está registrada no capítulo 33, no verso 3. Deus disse para Jeremias dizer: clama a mim, e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Também no Deus, ele tem coisas que nós não conhecemos e que ele quer revelar a nós. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele disse que aquilo que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, ou seja, nem passou na imaginação do homem. São essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Então, nesses dois versículos nós vemos, não há como ter o conhecimento da totalidade de Deus. A Bíblia nos fala que quando nós chegarmos na eternidade, passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Veja quantas galáxias, quantos planetas, quantas coisas Deus criou e que o homem ainda não conhece, apesar de toda a evolução que atingiu atualmente. No versículo 4, ele faz várias perguntas para mostrar que são perguntas que não têm resposta, que servem para mostrar os limites do ser humano. Ele fala: quem subiu aos céus e desceu? Alguém? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Então, eu falei que não tem resposta. Na verdade, ele faz essas perguntas, mas ele tem a resposta. A resposta é que ele está se referindo a Deus. E ele faz perguntas que, para mostrar, para provocar quem está escutando ele, no caso o Itiel e o Ucal, a pensarem. A única pessoa que subiu aos céus e desceu foi Jesus. Na verdade, ele estava nos céus. E ele desceu encarnado para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, e depois voltou e agora está entronizado na glória. Como disse Paulo na carta que escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 11. Deus deu a ele toda a glória, para que todo joelho se dobre diante dele. Só Jesus realizou essa obra de descer e subir. Quem ajuntou nas mãos os ventos? No Evangelho de Mateus, quando Jesus estava com seus discípulos nos barcos, surgiu uma grande ventania, uma grande tempestade. E Jesus deu uma ordem e ele governou sobre a tempestade e disseram: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Depois, quem embrulhou as águas em sua capa? Não há como você embrulhar as águas na capa, mas Jesus conseguiu andar por sobre as águas. Quem fixou todos os limites da terra? Deus fala
que foi ele quem colocou os limites da terra. Quando você abre a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, Deus tem um diálogo com Jó e começa a questionar Jó a respeito das dúvidas que ele tem a respeito de quem é Deus. E Deus fala: quem colocou os limites sobre a terra? Deus falando a respeito da própria glória. Agora, qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Veja que Agur aqui, na época em que ele escreveu esse texto, Jesus ainda não tinha vindo na terra. Quando ele escreve esse texto, ele mostra que ele não conhece Deus. Talvez Agur tenha pensado: será que Deus tem um filho? Qual seria o nome de Deus? Muitas pessoas ficam buscando quem é Deus. Os maçônicos chamam Deus de o grande arquiteto. Tem algumas pessoas que dizem que existe a mãe natureza. Tem outras pessoas que dizem que existe uma energia universal. Então, aqui Agur está dizendo que essa questão traz muitas dúvidas. A Bíblia traz a revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala: o meu Pai é aquele que criou todas as coisas, e eu sou filho e vim do céu para revelar a expressão e a glória dele. Por meio de Jesus, hoje nós podemos conhecer a Deus, conhecer o Santo, aquele que é separado, porque é supremo, porque é excelso, porque é o que reina e governa sobre todas as coisas, que criou todas as coisas. Mas ele, quando faz essas perguntas, ele mostra que, por mais que ele fosse sábio, tinha muitas coisas que ele não sabia. E tem tantas pessoas que dizem: eu já sei tudo, eu já li a Bíblia de capa a capa, eu não tenho mais o que aprender. Nós estamos aqui gravando Provérbios, janeiro, essa é a 5ª vez que gravamos Provérbios. Cada vez que lemos o texto, essa aqui é a 5ª vez que estamos lendo Provérbios 30 nesse ano. Já lemos em janeiro, fevereiro, março, abril, agora estamos lendo em maio, e sempre algo novo é revelado, algo novo nós aprendemos. Então, é muita prepotência alguém dizer que conhece a Bíblia só porque a leu em uma língua capa a capa. Ainda tem como ler no original, no hebraico, que foi a língua usada para escrever o original no Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Quando você lê a Bíblia em outras línguas, como por exemplo no inglês, você vê que eles têm uma percepção, uma forma diferente de traduzir o texto, que pode nos trazer uma nova percepção do texto que nós estamos lendo. Então, dizer que porque leu a Bíblia capa a capa, muitas vezes aqui nós estamos usando a nova versão internacional. Existe a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, a Almeida Corrigida e Fiel, a nova tradução da linguagem de hoje. E quando você lê essas Bíblias, 3 ou 4 versões, você vê que cada texto é possível aprender uma nova lição e ter uma nova percepção a respeito da palavra de Deus. Então, dizer que sabe muito é algo muito perigoso. Verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Veja, cada palavra de Deus. Você pode ler uma versão da Bíblia e ler o texto. O texto em si não é a palavra de Deus, ele é um texto. A palavra de Deus é o que você extrai da leitura do texto. Você lê uma história, como por exemplo a vitória de Gideão,
sobre os midianitas, liderando o povo de Israel, segundo a estratégia de Deus. E você vê ali que com 300 homens ele derrotou o exército inimigo. A palavra de Deus é: Deus é poderoso, Deus é estrategista, Deus vence qualquer guerra, Deus vence qualquer batalha, mesmo que os seus inimigos sejam muito poderosos. Essa é a palavra de Deus. É aquilo que você extrai, que você retira da leitura que você faz do texto. Então, cada palavra de Deus, aquilo que Deus está ensinando pela palavra, é comprovadamente pura. Ou seja, Deus realmente cumpre aquilo que ele traz como revelação na sua palavra. Ele é um escudo para quem nele se refugia. O escudo nos protege de recebermos as flechas, os golpes do inimigo. O inimigo, que é o diabo, e também as pessoas que são ímpias e que procuram a destruição dos justos, quando nos ferem com palavras, quando lançam armadilhas contra os que seguem a Deus, tem na palavra o seu escudo. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías, capítulo 54, versículo 17, que nos diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Podemos ficar tranquilos e dizer: podem preparar calúnias, mentiras e difamações, mas nós vamos permanecer de pé. Paulo escreveu em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17, que toda a palavra é pura para ensinar, para corrigir, para exortar, para redarguir, para ensinar aqueles que seguem a Deus sobre como devem proceder para que possam se aproximar de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é uma palavra que serve para trazer o ensino a respeito da vontade de Deus. Quando o texto fala que toda a palavra de Deus é pura para corrigir, para redarguir, para ensinar e para que o homem e a mulher acertem o caminho, está dizendo que você pode confiar na palavra, porque a palavra de Deus vai trazer a correção para o seu caminho. Então, quando o texto fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que toda palavra é pura, está falando sobre isso, que toda palavra deve ser observada porque ela nos ajuda a corrigir a rota e o caminho. Versículo 6, nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, só corrigindo, eu comentei que era o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, mas o texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O segundo recorte fala sobre nem riqueza nem pobreza. O versículo 7, 8 e 9 nos dizem: duas coisas peço que me des antes que eu morra. 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira.
não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. E o versículo 9: se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então o versículo 7, 8 e 9 nos mostra que Agur pede para Deus que não lhe dê muita riqueza, para que ele não fique soberbo, e nem que o deixe na pobreza para que ele roube e envergonhe o nome de Deus. Muitas pessoas dizem que é pecado ser rico, mas existem muitas pessoas que ficaram muito ricas na Bíblia. Abraão foi um homem muito rico, Isaac foi um homem rico, Jacó foi um homem rico, José do Egito foi um homem muito bem sucedido e também foi rico. O rei Davi foi muito rico. Salomão também foi muito rico. José de Arimateia, que concedeu o túmulo para que houvesse o sepultamento do corpo de Jesus, era um senador, um homem também bastante rico. Zaqueu foi salvo, ele era um publicano, um homem também muito rico. Então, nós vemos que muitos que seguiram a Jesus eram ricos. O problema está no amor ao dinheiro. E o jovem rico, que muitas vezes é usado como exemplo de que a riqueza não vem de Deus, não é uma história que diz que Deus é contra a riqueza. O jovem chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele que ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, honrar o pai e a mãe, não adulterar e não dar falso testemunho de ninguém. E o jovem rico disse: tudo isso eu faço desde a minha meninice, desde a minha mocidade. E o texto fala que então Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. E o texto fala que o jovem abaixou a cabeça e foi embora, porque com tristeza, porque ele era muito rico. Então nós vemos que esse jovem especificamente, ele foi confrontado porque ele amava mais a riqueza do que o reino de Deus. O pecado dele estava em confiar nas riquezas e em não confiar que Deus poderia, se ele liberasse toda a riqueza, dar a ele novamente a riqueza. Ele mostrou que não tinha confiança em Deus. Então, mas o outro problema que pode acontecer com a riqueza é que muitas pessoas, se tiverem muita riqueza, perderão o equilíbrio, o controle e se esquecerão da glória de Deus. Então, muitas vezes, Deus coloca limites para que as pessoas recebam na medida de que suportam para continuarem sendo seus filhos, seguindo o reino dele. Porque acima da riqueza está a sua alma. Deus está preocupado com a sua alma. Onde você passará a sua eternidade? Muitas pessoas vivem toda a vida na terra em pobreza, porque a pobreza traz limites. Aquele que é pobre tem limite de tudo. Ele depende de alguém para se alimentar, depende de alguém para ganhar uma roupa, depende de alguém para muitas coisas. E muitos, vivendo com limites, conseguem seguir a Deus. Outro dia ouvi de uma mulher que ela disse: se eu fosse rica, eu não seguiria a Deus. Eu compraria as roupas de luxo, eu esnobaria os pobres. E eu diria: vejam como eu sou rica. E em certa ocasião, Deus, usando uma pessoa em profecia, disse para ela: te darei o que precisa, mas não te darei muito, porque amo a sua vida e amo a sua alma. E enquanto ela ouvia aquela mensagem que estava sendo entregue, ela sorria, ela dava risada. Logo depois que
o profeta terminou de entregar o recado, ela mesma confessou: foi Deus que usou você. Porque eu penso exatamente assim, que se eu fosse rica, eu compraria roupas de luxo e esnobaria os pobres. Então nós vemos ali nessa situação que Deus ainda fala por meio de profecias, e também vemos que Agur foi sábio nesse pedido. Ele, fazendo uma autoavaliação, pensou: se eu for rico, eu posso perguntar: quem é o Senhor? Então é melhor que eu não seja rico. Mas se eu fosse pobre, ele, fazendo a autoavaliação, ele identifica que ele poderia roubar alguém para suprir as suas necessidades. Então ele pede a Deus que dê a ele o necessário. O terceiro recorte fala sobre difamação. O versículo 10 diz: não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Então, não fale mal do empregado para o seu patrão. Se você não é o responsável, se você não é o gestor, o administrador, aquele que tem o dever de colher a prestação de contas do empregado, não fale mal do empregado para o seu senhor. Você não tem nada a ver com a relação que ele tem com o seu patrão. Então, por que falar mal a respeito dele? Veja que falar mal é diferente de cobrar. Você pode entrar em uma loja, comprar alguma coisa e o vendedor pode ser mal educado com você, pode destratar você, e então você deve dar a notícia ao supervisor, ao gerente, dizendo que foi mal atendido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você olhar, pensar mal a respeito do empregado porque alguma coisa não agrada a você, nele ou nela, e você ir falar mal para o seu superior. Quando você faz isso, o servo, no caso, o trabalhador, vai dizer muitas coisas que você não prestou atenção em você mesmo, na forma como você, às vezes, é indelicado, é mal educado, está impaciente, às vezes está com uma expressão de ansiedade e preocupação que você também carregou em cima daquela pessoa. E ele vai dizer isso ao patrão dele, vai dizer: mas esse cliente entrou de mau humor. Ele entrou dizendo: você tem a roupa tal que eu quero? Então, o seu senhor vai entender que você é que está errado. Você vai levar a culpa. Não faça difamação a título gratuito, destruir a fama de uma pessoa para o seu empregador. Quarto recorte fala a geração má. Eu coloquei a geração má porque os versículos 11, 12, 13 e 14 nos falam a respeito de que em todos os tempos existem pessoas que praticam algumas maldades como essas que nós vamos ler agora. Versículo 11: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. 12: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. 13: os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, ou seja, que desdenha das outras pessoas. 14: pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Então, na Almeida, revista e corrigida, esses versículos são precedidos da palavra, da frase há uma geração. Então ele fala assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe. Aí o versículo 12 é: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que não foi lavada da sua impureza. Aí o versículo 13: há uma geração que tem os olhos altivos e um olhar soberbo. Aí o versículo 14: há uma geração que tem dentes
que são como espadas e que as mandíbulas estão armadas como se fossem facas para devorarem os pobres da terra. Então, essa é uma geração má. E em todo o tempo, desde a criação da terra, nós temos uma geração má. Logo no princípio, nós lemos que Caim matou Abel. Caim era um homem mau. Caim era um homem que se justificava. Ele dizia: Deus tem que receber o meu sacrifício. É injusto o que Deus fez comigo. Ele era puro aos seus próprios olhos. Estava sendo soberbo, arrogante, dizendo: eu não aceito que Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu o meu. E existem aquelas pessoas que usam a sua boca, as suas palavras, para desprezar, humilhar, envergonhar, derrubar e destruir o próximo. Essa geração existe em todos os tempos. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo fala o que aconteceria nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Para muitas pessoas que não entendem o que são os últimos dias começaram quando Jesus veio sobre a terra. Quando Jesus veio sobre a terra, começaram os últimos dias, até o momento em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Os últimos dias, as pessoas pensam, quando que começou? Quando ele veio, Jesus disse: é chegado o reino de Deus sobre a terra. Todos aqueles que aceitarem a Jesus podem alcançar o reino de Deus. E os últimos dias, desde que Jesus veio, são os dias para que as pessoas se salvem. Mas a geração má é uma geração que existe desde sempre. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala: mas nos últimos dias haverá homens que serão avarentos, bebedores, caluniadores, amantes de si mesmos, preocupados apenas com seus próprios interesses, desonrando os pais e as mães, soberbos, arrogantes. Então, ali tem uma lista nos primeiros versículos que descrevem como nós temos visto o que tem acontecido na sociedade moderna. Filhos que desrespeitam os pais, pais que desonram os seus filhos, que muitas vezes até agridem, espancam e outros até que matam os filhos, outros que até abusam dos filhos, e tudo isso está acontecendo, e a palavra de Deus informa que todas essas coisas aconteceriam. Pessoas que são soberbas, arrogantes, prepotentes, pessoas que são avarentas, que lutam por riquezas, pessoas que estão mergulhadas na prostituição, no adultério, no homossexualismo, no lesbianismo, e que não aceitam mais ouvir a palavra de Deus. Pessoas que, quando escutam a palavra de Deus, dizem: nós somos retos e puros. Nós somos certos. E que usam as suas bocas, as suas palavras, como diz o texto, como dentes, que servem como espadas afiadas para derrubar, destruir, humilhar, desprezar o próximo, para fazer prevalecer os seus erros, os seus pecados. Tudo isso foi pré-anunciado na palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus ela é pura, porque ela traz a revelação daquilo que de fato acontece. E isso nos mostra que quando Jesus disse que ele voltará, que haverá arrebatamento, que haverá juízo final, que tudo isso certamente acontecerá. Algumas pessoas podem dizer: mas já anunciaram isso há muito tempo e não aconteceu. Mas, em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro fala: muitas pessoas perguntam: para quando será essa promessa? E porque ela tem demorado, dizem, ela não ocorrerá, mas ela acontecerá. Então,
Se tudo o que foi pré-anunciado no Antigo Testamento, falando a respeito da vinda de um Messias, aconteceu, e Jesus realmente veio e realizou as obras que realizou na terra, as promessas que ele mesmo fez de que ele vai voltar e que haverá um juízo final, certamente acontecerão. Pode ser que eu morra, pode ser que outras pessoas morram e não vejam o arrebatamento acontecer. Mas todos serão arrebatados, porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses no capítulo 4 que quando ele voltar, os que estão mortos e que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão aos céus. E depois os que estiverem na terra serão arrebatados. Em outras palavras, se você segue a Deus na terra, você será arrebatado. Se você morre longe de Cristo, você só será ressuscitado para o juízo final e não será arrebatado. Então, esse é um fato que as pessoas pensam. Comigo não vai acontecer. Já está acontecendo. Todos aqueles que morrem, se morrem em Cristo, serão arrebatados. Do contrário, ressuscitarão para o juízo final. O quinto recorte fala sobre insaciáveis. Versículos 15 e 16 nos dizem: duas filhas têm a sanguessuga, D. Gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas e quatro que nunca dizem é o bastante. 16, o Sheol, né? O ventre estéril, a terra que nunca se dessedenta e o fogo que nunca diz é o bastante. Então nós vemos aqui, sanguessugas são aquelas pessoas que só sabem pedir. Elas nunca trazem resultados. Pedem, estão sempre explorando outras pessoas. Quando o texto fala assim, o capítulo 30 de Provérbios usa muitas vezes, nós vamos ver nos próximos recortes, usa muito essa expressão. Há três coisas que e quatro que nunca. 3 mais 4 somam 7. E o 7 é um número que significa completude, significa certeza. Então, quando ele fala assim, há três coisas que e há quatro, significa que, com certeza, essas coisas que ele vai falar são do jeito como ele está falando. Então, ele está dizendo aqui, o Sheol. O Sheol é o lugar que recebe os mortos. Todos os dias, tem uma outra versão da Bíblia que fala que são quatro coisas que nunca dizem basta. A primeira é a sepultura. Aqui, na nova versão internacional, está Sheol, mas pode-se ler a sepultura. Sempre tem espaço para a morte de alguém. O ventre estéril, por mais que receba semente, nunca vai gerar um filho. A terra, por mais que você jogue água, nunca é o bastante. O fogo, quando começa a queimar, só para com violência. É necessário muito esforço para que o incêndio que já começou seja apagado, porque se não houver um esforço para conter o fogo, ele vai destruindo tudo que está à frente. Então aqui, esse texto está nos ensinando que nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter autodomínio. Fazer uma tolice no trânsito abre espaço para a minha sepultura. E a sepultura está aberta todo dia. Qualquer palavra estúpida, qualquer atitude tola pode levá-lo à morte. O ventre estéril, por mais tem pessoas em quem você investe, e por mais que você invista, elas nunca trarão resultado. Recebem semente, recebem investimento, mas nunca vão trazer resultado. Tem terra em que você planta e nunca vai, você joga água e ele nunca produz nada. Só recebe.
mas nunca te dá nada. E o fogo, tem pessoas que não têm controle próprio em relação à raiva, à ira. Elas acendem o fogo e vão falando tudo o que querem. Tem algumas que até pegam pedaços de pau e começam a quebrar as coisas dentro de casa e tudo que tem pela frente. Tem pessoas que pegam um carro para descontar a sua raiva e acabam batendo no muro, acabam morrendo, porque não controlam o fogo, não controlam a raiva, a ira que tem. São pessoas que são insaciáveis. São pessoas que são como pessoas que não têm domínio próprio. Tenha domínio próprio. Aqui estão alguns exemplos de que, se você não tiver domínio próprio, você pode sofrer um grande dano, como a morte, como a improdutividade, como gastar muito recurso. A terra que nunca se dessedenta, você joga água, joga água, joga água. A água representa vida, recursos. Você joga recursos, recursos, recursos naquela terra, gasta seu tempo e ela nunca produz. E tem pessoas que não controlam o seu fogo, a sua ira. Sexto recorte fala sobre a desonra aos pais. Versículo 17: os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Os corvos e os abutres são aves de rapina. São aves que ficam buscando as suas vítimas, que estão desatentas, e elas então arrebatam as suas vítimas para comerem das suas carnes. Muitas vezes aqui os abutres, eles comem carne de mortos, carne que já está em decomposição. Então o versículo aqui está dizendo assim: os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Em outras palavras, aquele que ignora o conselho do pai e que despreza a instrução da sua mãe vai ser levado por os corvos e os abutres. Aqui são as pessoas que fazem as coisas erradas. O corvo e o abutre são aves de rapina, são aves que buscam destruição, que buscam aquilo que está morto. Então, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que convida para o adultério, para a prostituição, que convida para a jogatina, que convida para usar os recursos para aplicar em uma empresa que é falida, aquela pessoa que não tem visão, que é a pessoa que vem para roubar, para saquear, para enganar, para mentir. Aquele que não escuta o conselho do pai e zomba da instrução da mãe, vai cair nesses golpes, nessas ciladas, nessas armadilhas. Vai encontrar o corvo, vai encontrar um abutre no meio do caminho que vai enganá-lo por não prestar atenção na recomendação dos pais. E os pais aqui, para aqueles que têm um pai e a mãe que não estão preocupados com você, pai e mãe aqui são aquelas pessoas que honram você, que cuidaram de você, que são as pessoas que te dão instrução. Por pai e mãe se leia o pastor, o padre, o líder, o chefe, aquele que cuida de você, o tio, a mãe, o padrasto, a madrasta. Tem pessoas que desrespeitam a figura do padrasto e da madrasta, mas muitos padrastos e madrastas fazem muito melhor o papel de pai e mãe do que muitos pais e mães. Então, se você não escuta, você vai ter os seus olhos arrancados, ou seja, você vai perder a sua visão a respeito do que você deve fazer, da decisão correta que você deve tomar, e vai ter prejuízos, sofrer consequências negativas na sua vida. Honre os seus pais. Sétimo recorte fala sobre os mistérios da vida. Mais uma vez aqui ele usa o 3 e o 4. Há 3 coisas misteriosas demais para mim e 4 que eu não consigo entender. Ou seja,
As 4 coisas que eu vou falar aqui são coisas misteriosas, são realmente misteriosas. O versículo 19 fala: o caminho do abutre no céu. Tem a Almeida Revista e Corrigida usa a palavra águia no lugar de abutre aqui. Então, o caminho da águia no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem como a moça. Então veja, quando você vê um abutre, uma águia voando no céu, só se você estiver assistindo o voo ao vivo, você não sabe para onde a águia voa. Ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro, ora ela sobe, ora ela faz um rasante. Só a águia sabe o caminho que ela está fazendo. Se você gravar durante um tempo, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, aquele voo num determinado tempo, você congela no tempo aquele momento. E aí você pode até decorar, agora vai subir, no minuto 3 vai descer, no minuto 4 vai virar para a direita. Mas você está assistindo uma gravação de uma coisa que já aconteceu no passado e que, portanto, você pode prever. Mas se você estiver olhando ao vivo, você não sabe para onde a águia está voando, qual o caminho que ela vai traçar e o que ela vai fazer ali. Então, Agur fala, isso é um mistério da vida. A serpente, igualmente, quando ela caminha pela rocha, quando ela está rastejando, você não sabe qual o caminho que ela vai perseguir. O caminho do navio em alto mar é misterioso, como um navio com tanto peso consegue ficar navegando no mar. E é um mistério como um homem namora, fica com uma mulher. Então veja, quando você conversa com as pessoas nos relacionamentos, às vezes você não entende por que aquela mulher namora aquele homem, por que aquele homem namora aquela mulher, por que eles se casaram. E você, só quando escuta a história, é que chega a ter conhecimento a respeito do motivo. Às vezes você vê uma pessoa que se casou com uma outra que é muito bonita, e quando você vai escutar a história, a pessoa fala: eu casei com essa pessoa porque eu vi que ela era muito honesta. E aí você pensa, imagina que a pessoa diria: é porque a pessoa era muito bonita. E às vezes nem foi por causa daquele fator que você pensou. E uma outra coisa aqui sobre os mistérios da vida. Como que os pássaros voam? Como que eles conseguem voar? Isso é um mistério da vida. Por que os peixes não voam? Por que os seres humanos não voam? Porque Deus deu para as aves essa habilidade de voar e não deu para os seres humanos. Por que a serpente rasteja? Então você vê que Agur está dizendo: tem coisas, quando eu olho para a natureza, que eu não consigo entender. Como que um navio fica navegando? Como que ele não afunda? Como ele permanece navegando sobre o mar? Como que um homem casa com uma mulher? Quais são os mistérios da vida? Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que são inexplicáveis. Tem coisas que realmente são mistérios de Deus. E os mistérios da vida nos mostram o quanto nós não conhecemos nada a respeito das coisas, que é o começo de Provérbios 30, quando Agur fala: a única coisa que eu sei é que eu sou o mais ignorante de todos, que eu não tenho conhecimento do ser humano. Porque o ser humano recebeu o domínio sobre todas as coisas. Gênesis 1 fala isso. Deus deu ao ser humano essa capacidade. E o Agur fala: eu não tenho essa capacidade. Deus deu. Mas quando eu olho para a natureza, eu fico pensando. Veja a capacidade de Agur, de olhar o voo da águia e pensar: como que as águias voam? E como que elas são tão velozes, tão rápidas e voam tão alto? E como elas suportam a pressão lá em cima?
Como que uma serpente passa na rocha, mesmo rastejando, ela consegue ir se rastejando e passando pela rocha? Como que um navio fica em pé e não cai no mar? Como que acontece a paixão, o amor entre um homem e uma mulher? Tem coisas na vida que nós não explicamos. Oitavo recorte fala sobre a mulher adúltera. O versículo 20 fala: Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: Não fiz nada de errado. Se você conhece uma pessoa que tem um passado em que a pessoa se relacionava com homens casados, isso também se aplica para o homem. O homem que se relacionava com mulheres casadas, as pessoas que têm uma vida com muitos parceiros. Existem dificuldades da pessoa que teve relacionamentos com muitos parceiros de manter a fidelidade depois no casamento, em razão do hábito que elas desenvolveram na vida de terem muitas pessoas. Então o texto fala: se você começa o relacionamento com alguém, tenha conhecimento a respeito do passado da pessoa. O passado da pessoa fala a respeito do caráter que ela tem e dos desafios que ela tem que enfrentar quando estiver no relacionamento com você. Pode ser que a pessoa considere monótono demais manter o relacionamento de intimidade só com uma pessoa, porque a pessoa que estava acostumada a se deitar com várias pessoas pode achar isso um desafio, e isso pode tornar o seu casamento muito desafiador. Então, pessoas dizem: o passado ficou para trás. O passado fala a respeito do presente e dá um norte a respeito do que vai acontecer no futuro. A pessoa que tinha o hábito de se relacionar com muitas pessoas e que recebeu Cristo há pouco tempo precisa de uma transformação muito grande para que possa mudar os seus hábitos. Tem pessoas que contam que se casaram com pessoas que no passado viviam uma vida de promiscuidade e depois de 1 ou 2 ou 3 anos foram traídas. E na conversa com o parceiro, com a parceira, o marido, a esposa que traiu, concluíram que a pessoa disse: eu fiquei muito tempo só com você. Então nós vemos que o passado importa sim, porque diz respeito aos desafios que você vai enfrentar nesse relacionamento. O nono recorte fala sobre o que é insuportável, inadmissível. Então, mais uma vez, o Agur usa o recurso do 3 e 4. 3 coisas fazem tremer a terra e 4 ela não pode suportar. Versículo 22, o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida. Versículo 23, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Então nós vemos aqui que quando nós vemos uma pessoa que vem de baixo e ela consegue subir, as pessoas muitas vezes falam: como que esse pobre conseguiu chegar nesse posto? Como que ele conseguiu se tornar o rei, o chefe, o dono dessa empresa, construir todo esse negócio? As pessoas acham isso insuportável, inadmissível na Terra. As pessoas se espantam com isso. As pessoas se espantam quando uma pessoa que é ignorante, insensata, grosseira, estúpida, às vezes monta um negócio, distrata os funcionários, está cheio de comida, cheio de fartura, e outras pessoas que são boas, respeitam o próximo, não conseguem dar início a um negócio. Como que pode ter tantas pessoas que são más e que estão ricas, cheias de fartura? Isso é algo que as pessoas olham e consideram inadmissível isso. Como que uma mulher que ficou tanto tempo sem ter um casamento de repente se casa? E por último, o 4 não pode suportar como que uma escrava toma o lugar de sua senhora. Se é difícil um escravo se tornar um rei, é mais fácil um escravo se tornar um rei do que uma escrava tomar o lugar da sua senhora. Então, são coisas que acontecem na terra
que chocam as pessoas. As pessoas falam, isso é inadmissível, como é que pode ter acontecido isso? Uma escrava ter conseguido receber uma herança, tomar o lugar da sua patroa. Como que isso aconteceu? Então tem coisas que nós não entendemos, que muitas vezes as pessoas não toleram, mas acontecem. 10º recorte fala sobre pequenos e resultados grandes. Aqui o Agur olhou para 4 animais pequenos, mas que têm muitos resultados. Ele falou aqui no versículo 24, 25 e 26. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. 27. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. 28. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Então aqui nós vemos as formigas procuram o melhor tempo para juntar o seu alimento, procuram o verão. Nós aprendemos com as formigas o quê? Que se você aproveitar o tempo certo para fazer a colheita, você consegue coletar os seus frutos. Tem muitas pessoas que perdem o momento na sua vida. Não prestam atenção que tudo na vida tem o seu tempo. Existem tempos de fartura e existem tempos de sequidão. No tempo de fartura, você precisa ter a sua reserva de emergência, guardar os seus recursos, prever construções e investimentos, porque nem sempre a vida vai trazer uma situação favorável economicamente. Então você precisa aproveitar as oportunidades que você tem. Conhecer uma pessoa que pode apresentá-lo para o gerente de uma nova empresa, para ser sócio de um negócio. Você tem que fazer aquilo naquele momento. Pode ser que amanhã esse contato se perca. As formigas, elas aproveitam o tempo para fazer a sua coleta. Os coelhos são criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Tem uma outra versão que fala, constroem as suas casas, as suas habitações nas rochas. Então, veja onde você vai aplicar os seus recursos. Tenha sabedoria para investir em pessoas honestas, pessoas corretas, contratos firmes e em aplicações que você sabe que vão trazer resultado, que são confiáveis. Não fique naquilo que é duvidoso. 27. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Muitas coisas na vida dependem de network. Muitas coisas na vida dependem de contatos, de relacionamentos. Existem pesquisas que mostram que 85% dos resultados que as pessoas têm decorrem dos seus contatos. Até uma pessoa que faz trabalhos básicos, como as que fazem os trabalhos mais difíceis, todas têm os seus resultados melhores quando tem mais contatos. Uma pessoa que tem poucos contatos e precisa fazer uma construção ou precisa limpar uma casa, tem menos clientes, tem menos riqueza, tem menos oportunidades. Mas uma pessoa que tem muitos contatos pode ter muitas casas para limpar, muitas obras para construir. Uma pessoa que conheça computação, engenharia, direito, medicina, pode ter acesso a escritórios maiores, hospitais maiores, que têm mais recursos, mais equipamentos, mais tecnologia, tudo com contatos. Então, os gafanhotos ensinam isso. Os relacionamentos ajudam a conquistar muitos objetivos e construir empresas com sócios que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, pode alavancar o seu negócio. Versículo 28, aqui na nova versão internacional está usando a palavra lagartixa, mas na Almeida Revista e Corrigida usa a palavra aranha. Então, esse texto lá
Diz a aranha que você pode apanhar com as mãos e se encontra no Palácio dos Reis. Aqui está a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos Palácios dos Reis. O que importa é que tanto a aranha, seja a lagartixa, elas, a lição aqui do versículo 28 é sobre os ambientes. Se você quer conseguir melhores resultados, você tem que frequentar melhores ambientes. O ambiente, aquelas pessoas que vão trazer mais prosperidade para você, que têm condições de ajudar você mais, elas frequentam uns ambientes. Então, preste atenção, se você vai em ambientes onde existem baladas, festas, prostituição, adultério, jogatina, trapaça, você vai acessar essa frequência, esse ambiente. Então veja, a aranha e a lagartixa, ele está falando a respeito da aranha e da lagartixa que ficam, elas são frágeis, mas você pode encontrá-las nos palácios dos reis. Ou seja, algumas delas não ficam em qualquer lugar, elas ficam nos palácios. Veja onde você está, quem são as pessoas, os ambientes que você tem frequentado. Por mais que você seja frágil, por mais que você não tenha condição de estar em um ambiente, mas se você vai até lá, procure estabelecer relações, contatos com essas pessoas desses ambientes, que são ambientes onde estão as pessoas que têm mais condições de ajudar você, você vai ter mais acesso. Então, esse versículo aqui, formigas, aproveite o tempo das oportunidades. Sobre os coelhos, faça investimentos em pessoas confiáveis e investimentos seguros. Os gafanhotos, tenha contatos com pessoas, invista nos seus relacionamentos. Os relacionamentos abrem muitas portas para você. E a lagartixa ou aranha que fica no Palácio dos Reis, cuide dos ambientes que você frequenta. O 11º recorte fala sobre posicionamento. Versículo 29, 30 e 31. Eu coloquei posicionamento. O texto fala sobre elegância, mas eu vou dizer por que posicionamento. Vamos ler primeiro. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. Então aqui ele está falando, usa mais uma vez aquela técnica do 3 e 4, ou seja, 3 e 4 são 7, ou seja, esses 4 seres que ele vai falar, eles andam com passo elegante, com uma postura. Então, versículo 30, o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. 31, o galo, de andar altivo. Tem umas versões que falam o cavalo, de andar confiante. Depois fala o bode e o rei à frente do seu exército. Então, nós vemos aqui, o leão é um ser que é corajoso. O galo, de andar altivo, ele tem aquela postura de autoconfiança. O bode, ele tem força, ele consegue carregar muita carga. E o rei, quando está com o seu exército, ele tem confiança. Então, como você se posiciona em relação à vida? Por isso que eu coloquei posicionamento. Tem pessoas que, diante da dificuldade, elas curvam a cabeça e abaixam os ombros e ficam se julgando derrotadas. Mas existem outros que, quando se deparam com um desafio, arregaçam as mangas, olham para cima e dizem: vamos ver como derrubar essa muralha. Então aqui nós vemos que o leão, ele abate o elefante, ele abate o búfalo, ele abate animais que são bem maiores do que ele. Porque ele não olha para o tamanho do obstáculo. Ele vai à caça e ele vai com força, com coragem. O galo, por mais que ele seja frágil, ele seja um animal que não é tão forte quanto o leão, ele se preocupa em cuidar do, do seu espaço, do lugar ali onde ele está circulando. Ele cuida do seu território. E enquanto ele cuida do seu território, ele fica ali com o andar, com a postura confiante. O bode, ele tem a sua força,
Ou seja, fala a respeito de enfrentar a vida com posicionamento de força, não com posicionamento abatido, depressivo. E o rei, quando está com seu exército, quando ele está com o exército dele, ele está com confiança, eu vou conseguir. Então tem aquelas pessoas que falam, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como conversar com aquela pessoa. Não fique dando desculpa, pense como eu posso fazer para derrotar esse obstáculo, essa barreira que está no meu caminho. Tenha posicionamento. O 12º recorte fala sobre a raiva do tolo e seu descontrole. Versículo 32. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Versículo 33. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então o texto está falando, aquele que exalta a si mesmo é tolo. Aquele que planeja o mal também é tolo. Então, se você fez uma dessas duas coisas, tape a boca com a mão. Ou em outras palavras, não faça mais isso. Por quê? Se você bater e também não guarde raiva, porque a raiva vai trazer contenda. Aqui ele faz duas comparações. Quando você bate o leite, você produz a manteiga. Quando você torce o nariz, você produz sangue. O texto está dizendo assim: leite e manteiga são coisas boas. Se você investir em coisas boas, você vai ter algo melhor. Mas se você fizer algo ruim, como torcer o nariz, você vai produzir sangue, vai produzir ferida. Pense bem no que você vai fazer antes de dar espaço para a sua raiva. Se você fizer algo bom, você vai conseguir algo melhor. Bater no leite produz manteiga. Mas se você fizer algo ruim, como torcer o nariz, você vai conseguir algo pior, que é produzir feridas, produzir o sangue. Da mesma forma, a raiva, ela produz contenda. Então, controle a raiva e o seu descontrole. O versículo do dia, do capítulo 30, é o versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. É um versículo que nos faz refletir que não temos todas as respostas. Mas aqui sabemos que Cristo é aquele que desceu dos céus para trazer salvação para mim, para você, para todos os que o receberem como Filho de Deus. Se você ainda não recebeu Ele como teu Salvador, diga: Jesus, eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa que Jesus realizou e deixou sobre todos os que o recebem. Ele disse que eu vos enviarei. O Pai enviará o Espírito Santo, que estará convosco e vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber. Então, se você não fez essa entrega, faça essa entrega a Jesus e confie na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que há muitos mistérios para os quais nós não temos resposta, porque nós não sabemos tudo, mas aquele que sabe de todas as coisas é somente Deus. Curta esse vídeo, comente qual o versículo falou mais com você nesse vídeo e compartilhe. Faça o transbordo com as pessoas que você gosta do seu relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.